Bom, vamos começar então. A ideia da nossa aula de hoje é a gente começar a conversar a respeito de uma linguagem de programação chamada JavaScript. Tá? Até então a gente vinha trabalhando com HTML e CSS, que nos dava a possibilidade da criação do esqueleto do site, que é o HTML, deixar o site bonito, que é com CSS. Então essas duas linguagens, nesse momento, elas são meio que deixadas de lado para a gente ver então o JavaScript, tá? A gente vai ver hoje então uma introdução ao JavaScript, o que ele é, como é que ele é, qual é a sintaxe básica dele, algumas coisas, sem se preocupar muito em ver como é que funciona isso nesse momento. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa a desenvolver com JavaScript. A gente vai falar um pouco sobre variáveis, tá? Que começa a surgir coisas que vocês não tinham contato até então na disciplina, tá? Vocês já devem ter visto a parte de variáveis em norte de programação, mas a ideia aqui, então, é a gente começar a colocar isso em prática com uma linguagem específica que se chama JavaScript, tá? Então, o que é o JavaScript? Primeira coisa, JavaScript não é Java, tá? Vocês já eu não sei se vocês já ouviram falar em Java. Java é uma linguagem de programação que existe já há muito tempo, e o JavaScript se chama JavaScript porque o pessoal que, quando criou essa linguagem, o Java estava muito em alta, e aí eles quiseram homenagear o Java e botaram o nome de JavaScript, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Java é uma linguagem compilada, tá? Ela fica hospedada no servidor e é compilada lá dentro do servidor. Tá? Então, ela não é nem compilada dentro do servidor, ela cria uma máquina virtual que compila esse código para depois poder executar ele. E o JavaScript, ele é uma linguagem interpretada, tá? Ele é uma linguagem de scripts, tá? Que é utilizado em milhões de páginas web. Ele basicamente é utilizado hoje na web para validar formulários, detectar objetos, modificar o funcionamento de uma página, a exibição de uma página, modificar o CSS, ela consegue. Então, ela tem diversas funções que tornam a navegação na internet mais interativa, tá? Se a gente não tivesse o JavaScript, a internet seria uma coisa estática, seria uma coisa, tu abre o navegador e olha uma foto. Então, tu não teria essa interação que a gente tem hoje, por exemplo, daqueles carrosséis, que quando vai passando as fotos uma pro lado, assim, tu não teria praticamente nada de interação, tu teria uma coisa estática mesmo, como se fosse uma foto, abrindo uma foto, lendo o texto, aquele conteúdo estaria dentro, aí tu clica em um link, vai para outra foto, tu não teria movimentações, tu não teria modificações nessa página, tá? O que a gente pode fazer então com o JavaScript? Ele tem duas vertentes, tá? Primeiramente, ele foi desenvolvido para ser um sistema, uma linguagem de programação que rodasse só no front-end. Então a ideia dele era manipulação do DOM, tá? Que é o que a gente viu com o HTML, tá? Fazer comunicação assíncrona. Então, se eu quisesse enviar dados para o servidor lá, para o back-end, no caso, sem atualizar a página, eu consigo fazer isso com JavaScript e muito mais. Para manipular o CSS, eu posso adicionar uma classe de CSS que a gente viu até agora, eu posso modificar a cara de alguma coisa dentro do site, simplesmente utilizando JavaScript, tá? Só que o pessoal viu que era uma linguagem que tinha potencial gigante para tu poder trabalhar dentro do back-end também, que é na parte de trás do site lá. Tá? Para isso foram criadas diversas ferramentas, uma delas, e a principal delas, é o Node.js. Tá? Ele transforma o JavaScript, que era para rodar no navegador, em uma linguagem de programação de back-end. Então ele tem toda a parte de comunicação com banco de dados, manipulação de arquivos, criação de dados, de partes do site utilizando JavaScript. Então tem um monte de coisa que funciona com o JavaScript, tá? E lá no começo, quando a gente começou a falar do que dava para fazer com o JavaScript, lá no começo da nossa disciplina, a gente conversou e disse que o Flash estava morrendo e tal. Alternativas ao Flash era HTML5, que a gente viu até agora, juntamente com o JavaScript.
tá? Porque, como eu disse, o HTML5 seria só uma foto. O que dá a movimentação, o que permite a gente conseguir mexer o personagem, ou seja lá o que for dos jogos, é o JavaScript, tá? Então, o JavaScript associado ao HTML5, e claro, com CSS para deixar esse negócio bonito, a gente consegue fazer jogos, inclusive, para a internet. Tem uns quantos, tá? Então, reparem que o JavaScript é uma linguagem que abriu o seu leque de forma tal que a gente consegue fazer praticamente tudo na internet somente com JavaScript. Por isso eu acho interessante, a minha ideia era estender um pouco mais o CSS, mas a gente ia ter muito pouco tempo para trabalhar só com JavaScript. Eu resolvi dar uma espremida no CSS, falei só as propriedades básicas, e se vocês precisarem, vocês sabem onde procurar, e a gente entrar no JavaScript para poder trabalhar com ele a partir de agora e até o final da nossa disciplina, tá? Como é que é a sintaxe básica, então, de um documento de JavaScript? Tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Eu criei uma constante, então não se preocupem com isso, isso aqui a gente vai falar hoje ainda, mas não se preocupem muito com isso agora, simplesmente estou mostrando para vocês, tá? Então eu criei uma constante, passei o nome dessa constante e atribuí esse sinal de igual aqui, um sinal de igual é a atribuição, um valor para ela, no caso aqui o meu nome, tá? E sempre que eu vou terminar uma linha em JavaScript, eu sou obrigado, como na maioria das linguagens, eu sou obrigado a colocar um ponto e vírgula. Tá? Então, quando eu termino de escrever uma linha, eu coloco um ponto e vírgula. Eu poderia continuar escrevendo aqui do lado? Poderia, não tem problema. Desde que eu bote o ponto e vírgula, ele vai entender que o que vem depois é considerado um outro comando para o JavaScript. Tá? Aí criei uma função com o nome somar, passando 2 parâmetros para ela. Não se preocupem com isso agora, a gente vai falar sobre tudo isso mais adiante na nossa disciplina. E depois eu chamei essa função somar, passando os valores 2 e 4 para ela vai me retornar a soma desses dois valores. Mas um código bem pequenininho, tá? Já mostrando algumas coisas para vocês, mas sem explicar muito o que é, tá? Mas o mais legal do JavaScript não é isso aqui, tá? Isso aqui é o básico do básico. O mais legal do JavaScript seria... Opa, o que houve? Não foi? Agora sim. Este cara aqui, tá? Ele também tem uma sintaxe básica. Eu também criei uma constante, tá? Chamada de btn. Então, seria uma abreviação de botão, tá? E aí eu vou lá no meu documento, tá? E faço uma query selector. O que é esse query selector? Eu pego alguma coisa específica lá dentro do meu código, que na verdade eu estou procurando este cara aqui. Quando eu disse isso, eu estou procurando algum botão, no caso, ou sei lá, alguma coisa que tenha uma class btn lá no HTML. Então eu estou procurando um botão que tenha uma class btn, um objeto que tenha um class btn. E aí o que eu fiz? Eu peguei dentro desse btn, dentro desse botão, eu adicionei um evento de escutar, tá? ADD Event Listener. Então eu fico escutando esse botão, olhando para ele, e quando alguém clicar neste botão, eu vou executar uma função. E aí sim, aí eu tenho o que eu vou fazer depois que alguém clicar. Aqui no caso eu vou pegar esse botão, vou pegar a lista de classes que tem nele e vou adicionar a classe ativo nele. Tá? Não se preocupe com isso, a gente vai ver tudo isso mais adiante na disciplina, tá? Eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que esse cara fica, tá? Então aqui eu tenho o meu documento, tá? Aquele mesmo código que está ali, eu coloquei aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui antes. Básica, tá. Como é que a gente faz para criar um documento? Esqueça essa parte aí do lado, isso aqui a gente vai ver depois. Como é que a gente faz para criar um documento HTML, trabalhar com JavaScript, tá? Basicamente a gente vai ter um documento HTML, tá? Normal, como a gente fez até então. Eu sempre tenho que associar o meu JavaScript com um HTML. Eu não tenho como usar só JavaScript sem nada, tá? Lembra que a gente utilizava lá o link para relacionar os arquivos CSS? Continua sendo a mesma coisa, tá? Então a gente tem um link lá, Real Style Sheet, para botar um documento CSS, tá? E o script, por padrão, vamos botar assim, a gente costuma colocar ele no final do body. A última coisa que a gente bota no body, a gente usa então a inserção dos JavaScripts, tá? Por que isso? Porque normalmente, olha esse caso aqui, desse exemplo que eu dei para vocês aqui, tá? Eu estou adicionando um evento a um botão. Se eu colocar isso lá no início do meu código HTML,
ele vai ler esse cara, vai chegar aqui, ó, tá, eu tenho que procurar uma constante BTN, não, eu tô criando uma constante BTN, e aí eu tô dizendo que o document query selector, eu tô fazendo uma seleção no meu documento por uma class BTN. Se eu tiver lá no começo, esse botão não existe. Então, ele não consegue criar esse evento para esse botão se ele não existe. Por isso, a gente bota lá no final, que aí a gente garante o quê? Quando eu coloco esse cara no final, eu criei um botão, esse botão tá aqui, ó, e depois eu carreguei o script. Aí quando eu carreguei o script, eu disse, tá, então tu vai procurar uma class BTN. Ah, tá ali a class BTN. Então eu tenho que adicionar esse evento àquele botão. Então ele já consegue saber qual é o botão que ele tem que fazer essa inserção. Depois, mais no final da nossa disciplina, a gente vai falar sobre jQuery, que é uma ferramenta que foi desenvolvida, um framework desenvolvido para JavaScript, tá? Que ele permite algumas manobras para evitar esse tipo de problema. Mas a gente vai ver lá. Nesse momento, a gente coloca os scripts sempre como a última coisa do nosso body. Antes de fechar o body, a gente carrega os JavaScript, tá? Para evitar problemas de tentar usar o JavaScript em coisas que ainda não existem no nosso HTML, para não ter erros de compilação do nosso HTML, do nosso JavaScript, tá? Então eu faço a inserção do CSS normal, então aqui eu tenho o meu arquivo CSS, tá? Nesse meu arquivo CSS eu só criei uma class proativo, que eu vou adicionar o botão, e depois no JavaScript eu tenho então exatamente aquele JavaScript que eu mostrei para vocês ali. Ó, uma constante BTN, documento query selector.btn, então eu estou procurando a classe BTN, e depois eu boto no botão add event listener, então adicionei um evento de escutar um clique, criei uma função que vai adicionar então uma classe ativo neste botão, tá? Então, este cara tá aqui, tá? Então eu tenho aqui um botão, opa, o que houve aqui? Ah, tá. Eu mudei esse cara de lugar. 13, básica. Então eu tenho aqui um botão, tá? Se eu vier aqui inspecionar esse cara, ele tá aqui, um botão, e embaixo eu carreguei o JavaScript. Se eu quiser ver esse JavaScript, eu posso vir aqui, source, básica.js, está aqui, ele aqui, então eu consigo ver exatamente qual foi o JavaScript que foi carregado, tá? E quando a gente está trabalhando com JavaScript, a gente pode utilizar também, dentro, todos os navegadores possuem essa ferramenta aqui de inspeção, tá? E a gente tem a parte de console, que seria basicamente uma forma da gente interagir com o JavaScript. Depois eu vou mostrar para vocês uma função que a gente tem dentro do JavaScript que é para mostrar coisas aqui, tá? Mas a gente poderia usar praticamente qualquer coisa aqui, ó. Const, sei lá, título, igual a document. Então eu consigo escrever exatamente aquilo que estava lá. Query selector. H1. Então eu fiz uma constante, não como indefinido, porque ele não achou, tá, tudo bem, não faz diferença agora. Mas a ideia, então, eu consegui trabalhar com isso, e eu consigo fazer isso via navegador, tá? Mas para isso eu tenho que carregar o documento HTML, carregar o documento JavaScript para poder trabalhar com ele dentro do console. Bom, o que aquele cara faz? Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ele automaticamente vai ler as classes que tem associadas a esse botão, e adicionar uma classe nova, tá? Vamos vir aqui em elementos, então aqui está o botão, ele tem uma class.btn, lá uma class btn, que vai ser o ponto .btn lá no nosso JavaScript, e quando eu clicar nesse botão, ele vai adicionar esse btn, o ativo, que botava um background azul nele. Então eu consigo fazer esse tipo de interação. Quando o cara clica, eu executo uma parte do código, ou executo um trecho de código que faz com que modifique alguma coisa no meu código, tá? Eu poderia trocar a cor do título, eu poderia trocar o fundo do botão, eu poderia trocar o background da minha página, então eu consigo fazer praticamente qualquer coisa utilizando o JavaScript. Ele consegue manipular tanto o HTML quanto o CSS, eu consigo adicionar coisas em HTML utilizando o JavaScript, tá? Então é muito interessante, ele traz uma série de ferramentas que possibilitam, então, essa modificação. Mas como começar com o JavaScript? Basicamente eu já disse para vocês, tá? É sempre preciso associar o documento JavaScript a um arquivo HTML. Então eu sempre tenho que ter um HTML
para poder começar a trabalhar com JavaScript. Eu sou obrigado a ter um CSS? Não. Eu posso simplesmente criar um HTML que não tem nada de CSS e jogar o JavaScript ali dentro e começar a trabalhar com ele, tá? Mas eu sempre tenho que ter um arquivo HTML para poder começar a carregar os arquivos JavaScript. A menos quando eu trabalho com Node.js, que aí é totalmente diferente, tá? Aqui a gente está falando do JavaScript no front-end, que é o que a gente mais vai ver na nossa disciplina. É só o que a gente vai ver na nossa disciplina. Depois, se vocês quiserem um dia aprender o Node.js para trabalhar com back-end, com JavaScript também, é interessante, é um aprendizado legal para vocês, tá? Então, dentro do nosso arquivo HTML, a gente vai utilizar a tag script, tá? A gente tem uma tag específica para inserção de scripts, que é a tag script, e a gente tem duas formas de fazer isso, tá? Como eu mostrei para vocês, a gente tem um script carregando um arquivo, utilizando o source, tá? E a gente tem um script direto escrito dentro do HTML, tá? Lembra que o CSS a gente podia colocar a tag style ou utilizar a tag link para carregar o arquivo CSS? É mais ou menos a mesma coisa. A grande diferença é que com o JavaScript, a tag é a script sempre, tá? Então eu posso abrir e fechar a script e dentro dela eu colocar os comandos JavaScript, tá? Então eu posso botar qualquer comando aqui dentro que execute o JavaScript em si, tá? E a gente pode então utilizar o arquivo source, aliás, a tag script com o atributo source, tá? Passando o nome do arquivo, o caminho e o nome do arquivo que a gente quer carregar JavaScript, e aí eu consigo trabalhar em cima disso sem problema nenhum, tá? Qual é o melhor de fazer? É criar tag script, escrever ele dentro, ou criar o arquivo source, o arquivo separado e trabalhar separadamente? Assim como o CSS, o ideal é tu fazer com arquivo separado. Por quê? Porque tu organiza melhor o teu código. Ah, eu sou obrigado a fazer com arquivo separado? Não. Pode colocar um script, a tag script e escrever ele dentro do teu HTML. Só que o teu HTML, além de ficar maior, tá? Fica mais extenso o código, acaba complicando um pouquinho a leitura. Porque, eu tô vendo lá um botão, aí eu tenho que, qual é a classe que eu botei nesse botão? Aí tu tens que correr a tua página até chegar naquele botão para ver qual foi a classe que tu botou, então dá uma certa confusão. Quando tem arquivos separados, vou mostrar para vocês aqui um com arquivos separados. Esse meu eu fiz com arquivos separados. Tá? Então eu tenho lá, tô vendo aqui o meu HTML, opa, não está aberto. Tô vendo aqui meu HTML, tá? Eu coloquei o meu JavaScript, tá? Agora eu vou lá no meu JavaScript. Tá? Eu tenho que botar um botão. Qual foi a classe que eu botei? Vai lá no HTML de novo. Tá aqui a classe BTN, tá? Então é lá no JavaScript, escreve. Então fica mais fácil para tu te organizar e visualmente tu enxergar as coisas que tu tá fazendo. Então eu estou fazendo adicionando um evento àquele botão, eu vou lá e procuro qual é a classe daquele botão, ou qual é o ID daquele botão, sei lá o que for, e consigo associar exatamente aquele item que eu preciso, tá? Mas isso é mais para vocês verem como é que esse cara funciona, e não necessariamente para a gente trabalhar em cima disso nesse momento, tá? Bom, vamos falar então sobre variáveis. Tá? O JavaScript ele tem uma série de ferramentas para trabalhar com, aliás, uma série de variáveis que a gente pode trabalhar. Eu não sei, vocês viram em loja de programação com qual linguagem? Com C, com Python? Python. Python, sir. Tá. O Python ele tem uma vantagem, algumas vantagens. Eu sou Python boy, eu adoro o Python, tá? Mas ele tem algumas diferenças que a gente vai ver agora, tá? Uma delas é que no Python tu não é obrigado a colocar os pontos e vírgula. Aqui tu é obrigado. No Python tu separa os blocos com indentação, com tab lá. Aqui tu separa os blocos com chaves. Então tem algumas diferenças, tá? Vocês vão ter que se acostumar um pouquinho com isso. E isso é uma das jogadas, vamos botar assim, na programação. A lógica é a mesma em qualquer linguagem. Se tu for trabalhar com JavaScript, com Python, com Java, com PHP, que vocês vão ver no que vem, e por aí vai, a lógica é a mesma, tá? Mas modifica um pouco a forma como tu escreve cada coisa, tá? Modifica um pouco a forma como tu escreve o if, por exemplo, lá no Python, pro if do JavaScript, pro if do Java, pro if do C, para qualquer linguagem, tá? Então, a sintaxe que a gente chama da linguagem é o que muda, mas a forma de escrever é a mesma, tá? A lógica da escrita é a mesma, tá?
Lá com o Python, tu tens uma coisa bem parecida com o que a gente tem em JavaScript, tá? Se vocês tivessem visto em C, a coisa muda um pouco, porque no C, tu tem que colocar, quando tu vai criar uma variável, ou uma constante, ou seja o que for, tu tens que dizer qual é o tipo de dados que vai estar atribuído àquela variável, tá? Ele é uma variável fortemente tipada, que a gente chama. O que isso quer dizer? Se eu disse lá na declaração da variável que ela vai ser um inteiro, eu não consigo colocar a string dela, o texto dela, tá? Então, ele vai ser sempre um valor e sempre um valor inteiro. Eu não tenho como modificar o tipo de dados que vai numa variável. O Python, o JavaScript, e algumas outras linguagens, Lua, tem algumas outras que são assim, elas são linguagens que possibilitam essa troca, então elas não são fortemente tipadas. Elas são tipadas se tu coloca um dado, um inteiro dentro de um valor, ele sabe que aquilo ali vai ser um inteiro. Se tu colocar uma string ou uma frase, ele sabe que aquilo ali vai ser uma string. Mas ele não é fortemente. Se eu coloquei uma frase agora e eu quiser colocar um número daqui a pouco, eu posso, sem precisar mexer em nada na variável. Eu simplesmente atribuo um novo valor para ela, digo que aquilo ali é um número e acabou, ela vai aceitar aquilo ali como sendo um número, tá? Então, a gente tem o JavaScript como uma linguagem mais flexível, que nem o Python é também, tá? Bom, como é que a gente declara uma variável? Diferente do Python, que é simplesmente colocar o nome da variável lá e atribuir um valor para ela, no JavaScript a gente deve utilizar uma palavra reservada antes de começar a escrever o nome da nossa variável, tá? A gente tem 3 palavras reservadas. A primeira delas é o var, que é a mais comum, tá? Que é a criação de uma variável. Como o nome já diz, eu posso alterar ela a qualquer momento, o valor está atribuído a ela, eu posso adicionar os dados que eu quiser ali dentro, tá? Sem problema nenhum. A gente tem, inclusive eu posso redeclarar a variável, tá? Então eu posso botar var, nome, Kleber lá, e depois mais embaixo no meu código eu posso botar var, nome, João, sem problema nenhum, tá? Aí a gente tem o let, então, que é um outro tipo de variável, tá? Vamos botar assim, que ela permite tu criar a variável, então vai ficar let idade 28 ali, por exemplo, e depois eu posso botar a idade igual a 35, depois eu posso botar a idade igual a 40, sem problema nenhum, tá? Só que se eu tentar botar let idade igual a 28 e depois colocar let idade igual a 35, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque eu estou redeclarando essa variável, tá? E o let, ele meio que protege a variável para mim não redeclarar ela. Então ele evita que eu tenha redeclaração de variáveis, tá? O var, ele permite isso, o let não. É a única diferença entre eles. E a gente tem o const, então, que a ideia do const é a gente criar constantes. Então, eu estou criando uma constante, que é um dado que eu crio ele com um valor, tá? Então, eu crio uma constante com um valor específico e depois eu não posso alterar isso nunca mais no meu código, tá? Aquele valor que eu instituí na hora da declaração da variável é o valor que ela vai ter até o final da execução do código. Ah, se eu fizer uma nova declaração, posso? Pode. Aí é a única forma que tu tens de alterar uma constante. Tu declara ela e depois tu redeclara ela, tá? Então tu vai lá e faz uma nova declaração daquela constante, ele vai aceitar um novo valor para ela, tá? Mas é como se tu estivesse criando uma nova constante em cima daquela. Tu apaga aquela e cria outra. Não altera o valor que estava lá dentro daquela, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, então, var nome igual a Kleber, var let idade igual a 28 e const possui faculdade igual a true, tá? A primeira delas é uma string, uma frase, tá? Sempre que a gente for colocar frase, a gente tem que colocar entre aspas, tá? O segundo deles é um inteiro, então simplesmente passei um número para ele, 28, ele aceita como inteiro. E o terceiro possui faculdade como verdadeiro, tá? Então true é verdadeiro, falso é falso, normal, como a gente vocês já devem ter visto lá no Python, tá? Bom, como é que a gente faz então para declarar uma variável? Então é sempre a palavra-chave, tá? O var, o let ou o const, tá? Se for uma constante, seguida do nome da variável, tá? Além de um sinal de igual e o valor que está sendo atribuído para ela, tá? Esse aqui seria a sintaxe básica, mas nem sempre precisa ser assim, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho que a gente pode criar variável sem atribuir um valor para ela, mas a forma padrão, vamos botar assim, de utilizar
o JavaScript, de criar variáveis em JavaScript, é esse aqui. É a palavra reservada, var, let ou const, o nome da variável que eu vou utilizar e igual o valor que eu estou atribuindo a essa variável, tá? Esse aqui é o formato padrão. Além disso, a gente tem a possibilidade de criar várias variáveis ao mesmo tempo. Simplesmente fazendo assim, var, o nome da variável que a gente quer, igual o valor que a gente quer atribuir a ela, e depois a gente bota uma vírgula. Aqui eu coloquei em 3 linhas diferentes, só para mostrar para vocês a possibilidade e como normalmente se escreve isso, tá? Normalmente quando a gente trabalha com JavaScript e a gente quer criar várias variáveis ao mesmo tempo, a gente cria dessa forma aqui, tá? Então a gente bota a primeira delas com var, depois a gente coloca o nome, o valor que a gente quer atribuir para ela, vírgula, o outro nome, o valor que a gente quer atribuir para ela, vírgula, o outro nome, o valor que a gente quer atribuir para ela, e no último lá a gente bota um ponto e vírgula, tá? Então, essa é uma forma que facilita para você não precisar escrever o var toda vez, ou o let todas as vezes que vocês forem criar uma variável, tá? É obrigado a fazer assim? Não, tá? Na atividade que eu vou passar para vocês vão ser obrigados a fazer assim no momento, tá? Mas a ideia é que vocês tenham essa flexibilidade de escrever o var várias vezes ou escrever o var uma vez só e utilizar a vírgula para separar todas as outras variáveis que eu vou adicionar, tá? Mas isso é questão de costume de vocês, basicamente. A gente ainda pode, então, declarar uma variável sem passar um valor para ela, tá? A gente tem aqui, então, um var, preço aplicativo, não passei o igual o valor para ela. Se eu tentar mostrar essa variável dentro do meu código, ele vai me retornar um undefined. O que isso quer dizer? O JavaScript, quando tu declara uma variável e não passa um valor para ela, ela fica com valor indefinido, tá? Então, ela tem uma variável sem um valor lá. E tu pode depois atribuir esse valor sem problema, simplesmente colocando o nome da variável igual o valor que tu quer, sem a palavra-chave var, tá? Essa é a forma de atribuir valor, de alterar o valor também, sem ter uma nova declaração da variável. A gente só usa o var, ou o let, ou o const, quando a gente está declarando a variável. Na alteração, não é preciso. Bom, em relação aos nomes das variáveis, elas podem começar por o cifrão, que eu costumo chamar de dólar, do PHP vem isso, tá? No PHP a gente chama de dólar. Pode começar por um underline e pode começar por uma letra, tá? Ela não pode nunca começar por um número, tá? Não pode ter espaços e não pode ter caracteres especiais. O que são os caracteres especiais? Não pode ter acento, não pode ter jogo da velha, não pode ter comercial, não pode ter asterisco. Então, todas essas coisas que são caracteres chamados de especiais, tirando o dólar e o underline, os outros todos são proibidos, tá? Elas podem ter números no nome, tá? As variáveis podem ter números no nome, mas nunca começando pelo número. Depois do segundo caractere, eu posso ter quantos números eu quiser, tá? Então, só não pode ter número no primeiro caractere. Depois disso, eu posso ter número aonde eu quiser, tá? Outra coisa muito importante, o JavaScript, assim como o Python, assim como praticamente todas as linguagens, elas são case sensitive. O que isso quer dizer? Essa palavra, esse nome de variável, nome aqui, é diferente desse nome de variável, nome aqui. Tá? Esse primeiro aqui tem o N minúsculo no começo, esse aqui tem o N maiúsculo. Então são duas variáveis diferentes. Tem que tomar cuidado quando for criar variáveis, ou quando for atribuir, modificar ou utilizar as variáveis, para sempre utilizar a mesma formatação que foi utilizada. Se tu utilizou tudo minúscula, se tu utilizou tudo maiúscula e assim por diante, tá? Além disso, a gente tem o que a gente chama de palavras reservadas do JavaScript, tá? Eu deixei um link aqui para vocês, porque eu achei que era mais fácil para vocês verem. Ele abriu aqui só para variar. Tá? Que a gente tem algumas palavras reservadas, tá, do JavaScript. Essas palavras aqui a gente não pode utilizar de forma alguma como nome de variável, tá? Então eu não posso criar uma variável var, por exemplo, eu não posso criar uma variável try, eu não posso criar uma variável if. Então esses nomes aqui, eles são proibidos, tá? Normalmente quando a gente está escrevendo em algum editor,
e a gente coloca lá o nome de variável como private, por exemplo, ele já vai mudar a cor do private ali para dizer que aquilo ali é proibido, tá? Além disso, tem algumas palavras que foram proibidas em algum momento, que hoje em dia não são mais, tá? Que são essas aqui de baixo, mas tem que tomar cuidado porque alguns navegadores, principalmente mais antigos, eles ainda podem considerar esses nomes aqui como sendo privados, vamos botar assim, nomes proibidos, tá? Então, pode ser que o código de vocês não funcione. O ideal é não utilizar nem essas aqui, tá? Só para a gente não ter problemas com nomes reservados. Além disso, é o que se usa normalmente. Eu não costumo utilizar muito assim, tá? Estou me acostumando a utilizar o Camel Model, que a gente chama, o Camel Case, desculpa, que a ideia é a gente utilizar nomes de variáveis sem espaço. A gente não pode colocar espaço no nome de variáveis, tá? Em alguns casos se usa o underline, tá? Algumas linguagens aconselham a utilização do underline. O JavaScript tem outras linguagens que normalmente dizem cria variável do jeito que tu quiser. O JavaScript eles aconselham a criar nomes de variáveis, nomes de funções que a gente vai ver mais adiante, dessa forma aqui, tá? O case model, o case camel que a gente chama. É comum nomear as variáveis assim, então. A primeira palavra que a gente teria no nome da nossa variável é escrita toda em minúscula. E as próximas palavras, ao invés de ter um espaço, eu simplesmente coloco a primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculas, tá? Então aqui seria abrir o modal, duas palavras, eu junto elas e coloco a primeira letra da segunda palavra como maiúscula. Se eu tivesse uma terceira palavra, juntaria também, botava maiúscula, e assim eu vou, então, sempre que eu quiser. O JavaScript ele não tem uma limitação do tamanho dos nomes de variáveis, tá? Eu posso criar variável praticamente com qualquer tamanho, só que lembrando que as variáveis elas são criadas na memória, tá? Do navegador do usuário. E além de ocupar o espaço do valor que está atribuído àquela variável, ele também atribui o espaço do nome da variável. Então, sempre que eu vou criar uma variável no meu sistema, eu tenho alguns bytes que são utilizados para o nome da variável e alguns bytes que são utilizados para o valor que está atribuído nessa variável, tá? Se eu começo a criar variáveis com nomes muito grandes, eu acabo tendo que ocupar mais espaço em memória e isso, dependendo do computador do usuário, porque como isso é processado lá no navegador do meu cliente, pode ser que em alguns casos o computador seja mais lento, tenha menos memória ou coisa parecida, que acabe limitando então essa quantidade de caracteres que eu posso colocar na minha variável. Então tem que tomar cuidado. Normalmente a gente coloca palavras pequenas, até para ficar mais fácil a gente lembrar depois na hora de utilizar. Não tem por que botar abrir modal, que chama formulário, não tem porquê, só abre modal, já resolve o teu problema, ou abre modal 1, modal 2, modal 3, se tu quiser, também é possível, tá? Então, já facilita a utilização e garante que computadores com menos memória consigam também processar aquele JavaScript de forma perfeita e ideal, tá? Bom, então aqui eu tenho alguns nomes inválidos e outros válidos de nome de variáveis, tá? Aqui nesse primeiro eu coloquei um e-comercial, por isso que ele é inválido, tá? O segundo eu utilizei uma palavra proibida, function, então reparem que ele já ficou verdinho, então ele já me diz que isso aqui não é um nome de variável válido, tá? E por último eu coloquei um número na frente, também é inválido, ele não vai aceitar esse cara aqui. Nos válidos, então, eu tenho um começando com o cifrão, tá? Inclusive, quando a gente for trabalhar com jQuery, vocês vão ver que o jQuery, ele tem uma abreviação, vamos botar assim, do jQuery, que é simplesmente o cifrão, como se eu tivesse, eu estou chamando o jQuery, então eu coloco cifrão, ponto, alguma coisa, eu estou chamando uma função lá do cifrão, do jQuery, tá? Mas a gente pode utilizar o cifrão, o nome que a gente quiser. Quando vocês forem trabalhar em PHP, vocês vão ver que é assim que se cria variáveis em PHP, tá? O cifrão e o nome da variável. A gente pode utilizar o underline, o nome da variável, tá? Tem algumas linguagens também que são dessa forma que escreve. E a gente pode, então, escrever simplesmente o nome ou colocar um número no final ou em qualquer outro lugar que não seja no início, tá? Então, nesse caso aqui eu botei um número no final, só vou mostrar para vocês que, mesmo tendo um número, ele é válido desde que esse número esteja no final. Quando eu coloquei o número no início, ele mudou a cor, viram? Ele ficou um azul aqui nesse número e o resto ficou em preto. Quando eu coloco ele no final, o nome da variável fica tudo em preto, para diferenciar uma variável válida de uma inválida, certo?
Bom, a gente tem uma ferramenta, tá, que eu vou mostrar para vocês agora, dentro do nosso JavaScript, tá? A gente tem dos navegadores, na verdade, a gente tem um console que a gente chama, tá? Que é aquele carinha que eu mostrei para vocês. Aqui embaixo tá ele, tá? Então aquele carinha que eu posso editar informações aqui dentro sem problema nenhum. Uma coisa que eu vou aconselhar vocês que façam, tá? Para trabalhar, com quem estiver utilizando o Visual Studio, obviamente, instalem esse complemento aqui, ó, Live Server, tá? O que esse cara faz? Quando a gente trabalha com HTML, CSS, JavaScript, eu descobri ele essa semana, semana passada, quando estava preparando a aula de JavaScript, eu vi ele, um cara mostrando ele, e achei muito legal, tá? Ele te dá uma atualização na página, no HTML de vocês, sempre que vocês salvarem um documento. Então, vocês vão editar o documento, salvou, ele já vai dar um F5 lá na página para recarregar aquilo ali e mostrar a alteração que a gente fez, tá? Então, eu aconselho vocês que instalem, tá? É fácil, só vem aqui nesse carinha aqui, escreve Live Server, tá? Ele aqui, e instala, e depois dele instalado, basicamente o que vocês vão fazer é, vai no arquivo de vocês, no meu caso aqui, esse var HTML, clica com o botão direito, Open with Live Server, tá? No meu tá em inglês, vocês vai estar abrir com Live Server, tá? Quando vocês abrem ele vai abrir o navegador, vocês podem colocar um ao lado do outro, como eu fiz aqui, tá? Então esse cara aqui é esse meu documento aqui. Se eu vier aqui botar aqui, por exemplo, um H3 sub, eu salvo ele e ele já aparece lá para mim no navegador, tá? Então eu consigo fazer essa edição em tempo real. Mas no meu caso aqui eu quero adicionar então um script, errado, script. Como eu tenho um script externo, eu posso botar esse script source direto, ele já vai me botar ali. Eu vou chamar o var.js, que é o meu código de JavaScript que eu tenho. Salvei, ele já carregou lá. Como é que eu sei se ele carregou lá? Uma das formas de testar isso é simplesmente vir aqui no meu código console.log. Então eu estou utilizando o log do console do navegador, tá? E mostra alguma coisa. Oi. Ponto e vírgula para dizer que está certo. Salvei, ó, ele já apareceu aqui no meu console, aquele oi que eu escrevi lá, tá? Então, sempre que vocês quiserem mostrar alguma coisa que não aparece na tela para o usuário, mas vocês querem ver se ele está funcionando, simplesmente mandem ele mostrar no console, que é uma forma de vocês conseguirem trabalhar com ele, que é legal, tá? É bem tranquilo de vocês trabalharem e vocês conseguem visualizar informações, às vezes debugar uma variável, esse tipo de coisa. E nesse console, se eu coloco lá uma variável que não foi criada, no meu caso aqui não tem nenhuma variável criada, se eu colocar um nome, por exemplo, ó, ele vai me dar um erro dizendo que can't find variable nome. Então, ele não encontrou a variável nome, tá? Então, vocês conseguem ter essa visualização dos erros simplesmente criando os códigos de vocês, salvando eles e verificando lá no navegador direto, tá? Então aqui, ó, retorna nome is not defined, então não foi definido, não existe essa variável, tá? Dependendo do navegador, ele retorna de um jeito, não tem problema, não faz diferença, só vai simplesmente dizer que ela não existe, tá? Aí a gente tem o hosting, que a gente chama, tá? JavaScript, ele tem uma diferença de outras linguagens, que sempre que tu declara uma variável, não interessa onde no teu código, ele vai colocar a atribuição, aliás, a criação da variável sempre no início do código. Então, antes de começar a processar todo o teu arquivo HTML JavaScript, ele vai procurar por var, por console, por let, vai pegar todos eles e vai colocar lá no início do código. Mas ele não simplesmente pega tudo e coloca lá, tá? Ele faz algo como se fosse isso aqui. Se eu colocar aqui, var, nome, igual, Legal. Na verdade, eu posso ter diversas outras linhas de código aqui, tá? Sem problema nenhum. Tá. Se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse isso aqui, ó. Outro ponto de vírgula no final, para não botar erro. Vai fazer isso aqui. Vai pegar esse cara, colocar no início lá do meu código, simplesmente fazer isso, e no final ele deixa isso aqui, onde eu criei ela, ele vai fazer simplesmente isso aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar essa variável lá no começo do meu código, ele vai pegar todos os var, os lets e os consts, vai carregar eles lá para o início do meu código,
vai definir essas variáveis, aliás, vai criar essas variáveis, mas não vai atribuir valor para elas. Então, quando eu faço esse tipo de coisa aqui, console.log nome, ó, ele vai me dizer que não está definido. Ele criou a variável, viu que ele mudou o erro. Antes ele estava o erro dizendo que não existia variável. Agora, mesmo a variável tendo sido criada depois desse console, ele vai dizer o que? Ele já criou a variável está como indefinida e ele vai definir esse valor depois. Se eu mandar mostrar esse mesmo console.log aqui, depois desse cara, ó, primeiro ele bota como undefined, depois ele bota como Kleber, tá? Então, tem que tomar cuidado. O JavaScript ele sempre vai pegar a criação das variáveis e colocar no início do código. E depois ele faz a atribuição lá quando a gente colocou a criação dentro do nosso código, tá? Então, isso é interessante, o JavaScript. Ele evita alguns erros, mas ele acaba causando outros, como esse tipo de coisa aqui. Então, eu tentei usar a variável antes de criar ela, vamos botar assim, ele criou, na verdade, ela antes, então ele evitou o erro de dizer que a variável não existe ainda, mas ele ainda não tem um valor para ela, então isso pode causar outro problema para nós, tá? Então era isso. E quando eu utilizo ela depois de eu atribuir o valor, nesse caso aqui eu fiz o var profissão designer, ele criou o var profissão lá em cima do meu código, depois ele atribuiu, e aí, então eu consigo utilizar essa variável sem problema nenhum, tá? Essa aqui seria a forma correta de fazer sempre, tu utilizar a variável depois de atribuir o valor para ela, para tu não ter um undefined no teu código. Como é que eu faço, então, para mudar os valores de uma variável, tá? Então a gente tem o variedade, eu criei aqui algumas funções, algumas variáveis, então variedade com valor, depois eu mudei ela. Reparem que a forma como tu faz é praticamente a mesma. A única diferença é que na criação da variável eu utilizo a palavra reservada var, let ou const, e depois eu não preciso utilizar, tá? Quando eu estiver trocando o valor da variável, eu não preciso utilizar o valor, mudar o valor dela, tá? E eu posso fazer algo dessa forma aqui. Var nome, ponto e vírgula, e depois eu simplesmente chamo nome igual Kleber. Tá? Isso aqui é outra forma que eu tenho, então, de criar a variável sem passar um valor para ela, e depois, no momento que eu preciso, eu atribuo um valor para ela sem problema nenhum. Tá? É muito comum quando a gente está trabalhando com loops, que a gente vai ver mais adiante, que a gente cria uma variável antes de começar o loop, e depois lá no loop a gente utiliza essa variável atribuindo o valor que a gente precisa para ele. Tá? É bem comum a gente fazer esse tipo de coisa. Reparem que no var a gente consegue modificar sem problema, no let a gente consegue modificar ele sem problema, mas no const, se a gente tenta modificar, ele retorna um erro dizendo que não pode modificar, então, uma constante. Então, se eu vier aqui e trocar esse cara aqui para const e tentar mudar ele, ó, ele me retorna um erro lá dizendo que const declared variable nome must have initialized. Então, eu já tenho que criar a variável e inicializar ela lá. Nesse caso aqui ele está dando um erro porque não foi inicializado lá no momento, tá? Então a gente é obrigado a fazer esse tipo de coisa aqui. E se eu quiser mudar ele aqui, nome igual João, o erro vai ser um pouquinho diferente, vai dizer, ó, as variáveis constantes, no caso, tentando modificar uma propriedade que é somente leitura, que é uma constante, tá? Então, tem que tomar cuidado quando for utilizar constantes, que elas não podem ser mudadas durante a execução do código. Na hora da criação dela, eu estipulo um valor e depois eu não modifico mais. E a atividade para vocês, então? A ideia é vocês criarem um documento HTML com um JavaScript associado, tá? Aqui tem uma dica rápida, então, que eu posso ter para vocês, que eu já falei durante a aula, mas ficou uma diquinha para vocês. Frases ou strings, que a gente chama, devem ser sempre colocadas entre aspas, tá? Então, que nem lá no Python, que nem em outras linguagens, sempre que eu for colocar strings, eu tenho que colocar entre aspas. E números não levam aspas. Então, se eu for colocar um inteiro, por exemplo, um ponto flutuante, idade, variedade igual a 28, ou var is igual a, sei lá,
99,5. Pronto, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com números, eu não coloco as aspas no valor, tá? Se eu for trabalhar com letras, com strings, com frases, var no nome igual. Pronto, agora sim. Tá? Então, sempre que eu tiver frases, palavras, é que a gente chama de frases qualquer coisa que seja maior que um caractere, tá? Mas mesmo se for um caractere, tem que colocar entre aspas. O que eu vou pedir para vocês fazerem, então? Criar um documento HTML, tá? Com um JavaScript associado, pode ser dentro ou fora, não interessa, para mim, não, a forma como vocês vão fazer não interessa. Lembrando que se vocês forem fazer fora, tem que mandar os dois arquivos. Se vocês for fazer dentro, é um arquivo só HTML com um JavaScript associado lá dentro, tá? Que contém as seguintes informações. A primeira delas, declarar uma variável com o nome de vocês. A segunda, declarar uma variável com a idade de vocês. A terceira, declarar uma variável comida favorita, mas não atribuir um valor para ela, tá? Então vocês vão declarar a variável sem atribuir um valor. Numa outra linha, vocês vão atribuir um valor a essa variável comida, como a gente fez até então, tá? E a última coisa que vocês vão fazer, vocês vão declarar 5 variáveis diferentes, sem atribuir um valor para elas, em uma única linha. Tá? Tudo isso a gente falou hoje como fazer. Isso aqui vocês vão levar 5, 10 minutos para fazer essa atividade. É bem fácil, com o que a gente viu até aqui. Tá? E a ideia é que a gente consiga, daqui em diante, então, começar a trabalhar cada vez mais com partes do JavaScript, para a gente conseguir entender bem o JavaScript. Eu vou dar uma passada bem rápida no resto, tá? Porque vocês já viram como é que funciona o if, por exemplo. Então, vou mostrar para vocês basicamente a sintaxe, como é que funciona. Depois, como é que vocês trabalharam com os loops lá, eu vou mostrar para vocês a sintaxe, como é que funciona. E aí, porque eu quero aprofundar mais na parte de manipulação mesmo. Lá que a gente fez com o botão, aquele ali, e esse tipo de coisa. Porque o básico do JavaScript, a lógica de programação é a mesma de outras linguagens, como do Python, que vocês já viram. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais na parte de como modificar as coisas, como é que eu insiro uma nova tag no meu HTML, como é que eu mudo o CSS daquele HTML, como é que eu faço para inserir alterações no meu código HTML. Então, a ideia é a gente entrar mais nessa parte, que aí sim muda um pouco a forma como funcionava no Python para o que funciona no JavaScript, tá? Porque daí tem algumas coisas que são diferentes do Python. Então, é nessa parte que eu quero focar. Essa parte inicial, eu vou passar basicamente correndo, tá? Que é só mostrar para vocês a sintaxe e algumas diferenças que tem entre as linguagens, mas a gente vai focar mesmo na parte lá de manipulação do DOM, de envio de dados via Ajax e por aí vai, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô tranquilo, senhor. Beleza. Mais alguém? Tá tranquilo, senhor. Eu tenho uma dúvida, mas é sobre o trabalho. Não tem problema. Posso falar, então? Só vamos ver se ninguém mais tem dúvida a respeito Ok. da aula de hoje, daí a gente parte para o trabalho também. Alguém tem alguma dúvida a respeito da aula de hoje? Não? Então tá, então vamos lá. Essa parte é tranquila. Depois, quando a gente for entrar na manipulação de DOM, que tem algumas coisas que complicam um pouquinho, mas também não tem nenhum mistério muito grande. Fala, Maria Eduarda. Na parte do menu de navegação lá que a gente tinha que mudar para botões, aí isso daí a gente muda no HTML, né? Como assim? Modificar isso, colocar isso em botões, essa parte. Tem que colocar o input, tipo... Não, tu não vai criar input nenhum. Não? A ideia é que tu utilize o link que tu já tinha lá e estilize ele para ele parecer um botão. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque eu tava tendo dificuldade, eu não tinha certeza se era mexer no CSS, né, ou estilizar o CSS para aparecer um botão, ou se era colocar, e daí eu tentei colocar, mas eu falei, tá, como é que eu vou adicionar um link no botão, sabe? Entendi, Não sabia se era possível. Aí, mas então tá bom. Aí agora eu sei que é só no CSS.
Olha aqui o meu código. Ó. Eu criei lá a minha lista de links, então, tem lá o página inicial, mais informação e o contato, tá? E no meu CSS, eu vim aqui e disse, ó, nave A, então os links que tiver dentro do nave vão ter lá uma borda sólida, um background que eu coloquei qualquer lá, um text decoration none, então, para não mostrar ali embaixo do link, e eu coloquei, então, uma borda arredondada para aparecer um botãozinho, eu botei algumas coisas aqui que deixam ele com uma cara de botão, tá? E aí, uma coisa que eu ia mostrar para vocês, mas que no fim das contas eu resolvi deixar quieto, que a gente tem como botar, assim, ó, quando eu colocar o mouse em cima, eu mudo alguma coisa dentro do coisa, tá? Que aí eu botei aqui, ó, o Neve A, que é aquele mesmo lá, e aí eu botei 2 pontos over, que é quando o mouse estiver em cima. Eu mudo o meu background para light green. Ele é light blue e fica light green. Deixa eu ver aqui, cadê o meu código? Não, isso aqui não, tá errado. 2682 PI1. Ó, ele tá lá azulzinho, quando eu boto o mouse em cima ele fica verde, tá? Mas se vocês deixarem ele azulzinho assim, com essa cara de botãozinho, mesmo quando bote o mouse em cima fica igual, pra mim eu tô aceitando como um botão, tá? A ideia é que vocês deixem com essa cara mais ou menos parecida com de um botão, mas não precisa ser um botão em si. É dentro do próprio link. Tá bom, então, entendi. Até porque se tu colocar um botão, tu não consegue colocar o link, então tu não consegue, né? Então a ideia é justamente vocês terem um link ali e com uma cara de um botão. Pois é, porque eu cheguei a mexer no código, mas aí eu procurei, pesquisei na internet, aí eu falei, não, vou deixar pra aula, porque eu já não tava mais conseguindo fazer. Sim. Mas a ideia da nossa aula, assim, ó, quem entregou HTML, o trabalho HTML, e não teve erros no trabalho, teve alguns casos de alunos que tiraram 10 no trabalho, não precisa nem tocar no HTML que vocês criaram. Vocês vão trabalhar só com CSS. Ah, quem errou? Ah, errei lá que não coloquei o campo X lá dentro do meu HTML. Aí sim vocês vão ter que colocar esse campo para deixar ele da forma correta. Aí eu não coloquei uma lista. Aí eu vou ter que colocar uma lista para estilizar ela, por exemplo, tá? Mas quem acertou tudo do trabalho é simplesmente mexer no CSS para deixar com a cara que vocês precisam. Tá? Certo, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode ser em relação ao trabalho, às atividades que vocês têm que fazer. Até que não tem nenhuma atividade agora, estão tranquilo. Hoje que eu lancei uma atividade para vocês. Bom. Então, a gente fica por aqui. Boa semana a todos. Nos vemos na sexta-feira. Vamos falar mais um pouquinho de JavaScript na sexta-feira, então. Eu vou ver se eu consigo gravar uma aula para vocês, para a gente acelerar um pouquinho esse processo da introdução ao JavaScript, para não ficar muito maçante só nas aulas síncronas, tá? Então, eu vou tentar dar uma aceleradinha na parte de aula assíncrona, para a gente conseguir trabalhar melhor só na parte mais específica que a gente precisa nas nossas aulas síncronas, certo? Abraço, pessoal. Boa semana para vocês.